Você vai aprender física, eu garanto. Certa quantidade de gás oxigênio confinada em um cilindro hospitalar passa por uma transformação isovolumétrica, em que a sua temperatura aumenta. Assinale a seguir o diagrama pressão versus volume que esboça essa transformação. Atenção, fera, porque ele diz na questão que o volume é constante, na hora que ele diz que a transformação é isovolumétrica. Aí a gente já sabe que se a massa de gás é constante, a gente tem a relação pressão final vezes volume final sobre temperatura final é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, lembrando que a temperatura é absoluta. Como o volume é constante, eu posso tirar o volume e aí fica o P sobre T igual a P0 sobre T0, ou seja, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E ele diz na questão que a temperatura aumenta. Então, se são diretamente proporcionais, um aumento da temperatura produz um aumento na pressão. Pronto. Quando a gente vai para o gráfico, na questão diz para a gente relacionar o gráfico pressão relacionado com volume. Atenção e cuidado. Como é isovolumétrica, o volume não varia. Então, qualquer que seja o valor do volume no início, ele vai valer sempre a mesma coisa. Então, a gente vai ter um segmento de reta vertical. Ives, e como é que eu faço para representar o que acontece com a pressão? Porque esse segmento ele tanto pode significar que para uma mesma pressão, para o mesmo volume, a pressão está aumentando ou a pressão diminuindo. Verdade. Para representar que a pressão está aumentando, a gente coloca uma orientação, dizendo que, embora o volume seja constante, a pressão está indo de baixo para cima, ou seja, a pressão está aumentando. E a alternativa que mostra isso para a gente é a alternativa da letra E, de eita, poxa, coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está aqui, para saber e fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, fera, ele está falando que o gás está confinado no reservatório. E aí, fera, ele diz que o gás se comporta como ideal. Fera, o reservatório que contém esse gás, ele sofre mínima expansão quando está sendo aquecido em temperatura ambiente. Então, a gente pode considerar que a variação de temperatura não produz mudança no tamanho do recipiente. E aí, se a capacidade do recipiente não muda, fera, a gente tem uma transformação isocórica ou, se você preferir, isométrica. E quando a transformação é isométrica, fera, a relação entre a pressão e a temperatura absoluta do gás é de direta proporcionalidade. Olhando para os gráficos que você tem aí, a única representação de uma relação de direta proporcionalidade entre pressão e temperatura é aquela que está na letra D. D de detona, fera. Este é seu ano. Vamos juntos.